Boa tarde, virtuosos e virtuosas, bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre o terceiro devocional da semana, que é Nunca Só. Do livro Forte, para quem ainda não tem, tem na internet, eu comprei na Amazon, vou no Mercado Livre, tem nos dois sites. Mas enfim, sem mais delongas, só avisando mesmo para quem não tem, eu super recomendo. Deve também ter na versão PDF mesmo na internet. Para quem gosta de acompanhar, prefere ler no Kindle, uma boa sugestão. Mas sim, vamos lá. Embora eu talvez jamais veja o seu rosto ou tenha a honra de saber o seu nome, eu sei que você e eu não somos tão diferentes e que no curso da vida nós enfrentaremos muitos desafios iguais. Às vezes a gente pensa que o nosso desafio ele é único, né? Realmente a nossa dor genuína, a nossa história genuína, coisas que nos aconteceram que a gente pensa, meu Deus, porque eu passei por isso? O que o Senhor está me ensinando com isso? Às vezes no outro é a mesma situação, só que são contextos diferentes, a forma de entender o mesmo problema é diferente. E hoje Deus está nos chamando para descansar nele, porque independente da forma que eu vejo os problemas que me passam, você vê a sua forma de ver seus próprios problemas. Então, me acompanhe em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, irmãos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Presta atenção, além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Nesse processo que nós passamos, que a gente chama muito, né, de deserto, é uma fase ruim, ou às vezes nem é uma fase ruim, aconteceu um problema inesperado, e a gente não está sabendo lidar com isso. E uma das coisas piores que a gente pode fazer é se isolar. Não estou falando que você também tem que estar com pessoas toda hora falando, mas também você tem que saber o tempo certo de se retirar. Mas o tempo de se retirar não é decidir que vai se isolar. Uma coisa é eu me retirar para poder, não, colocar a cabeça no lugar. Outra coisa é eu me isolar. São duas coisas bem diferentes. E o isolar vem com ideias, sabe, de pessimismo, sabe, se culpando, se queixando que não vai dar certo. E quem disse que não vai dar certo? Hoje Deus vem chamando nossa atenção justamente para isso, para a gente tirar essa mentalidade e essa ideia de que ele não está aqui, ele não está te ouvindo, ele não quer te acolher, que eu estou passando por um problema e justamente é uma prova de que Deus não está aqui. É isso que o inimigo fica sussurrando, sabe? Coisas pessimistas. E realmente a gente sente fundo isso, parece uma verdade. Só que deixa eu te falar, nada que o inimigo venha te falar é verdade. Poxa, mas Ariana, como é que eu sei quando é o inimigo, quando não é, ou realmente uma realidade de algo que eu tô martelando na minha cabeça de negativo? Se pergunte, será que isso é verdade? Será que realmente eu sou tão ruim assim, como estão falando? Será que realmente eu preciso ficar me culpando por uma coisa que aconteceu há 5, 10, 20 anos atrás? Será que já não está na hora de se reconstruir? Permitir que Deus possa nos guiar nesse parte de reconstrução? Porque muitas vezes o que está nos faltando é responsabilidade. A primeira forma que a gente vem de lidar quando a gente não tem uma estrutura emocional é se isolar. E tá tudo bem, em certo ponto, a gente saber filtrar, como eu falei, essa diferença do um pouco e para refletir, para mudar a rota, para pensar consigo mesmo. Mas outra coisa é você se isolar e dizer, não, agora não quero mais saber de ninguém, não quero mais me relacionar com ninguém, não quero mais ter amigos, sabe? Eu prefiro ficar só. E no ambiente de trabalho, provavelmente você é uma pessoa mais pro lado, que não quer muito papo. Então, por que você está fazendo isso com você mesmo? Se Deus nos chama também para comunhão, Ele fala que duas pessoas unidas é bom. Claro que Ele está falando num contexto de casamento, né? Mas também num contexto em que ter amigos é bom. Então, olha para você. Será mesmo que tudo isso que você está passando é
foi algo tão ruim assim, qual é a parte boa? Porque tudo que acontece tem lados bons e tem lados ruins. O que do ruim eu posso reconstruir? O que do bom eu posso dizer, poxa, valeu a pena ter passado por isso, que agora eu tenho maturidade para lidar com tal situação. Eu sei que eu tô aqui falando de uma forma meio abstrata, porque pode ser qualquer problema em qualquer situação. Então eu quero falar diretamente com o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei muito bem que as palavras que eu estou usando aqui desse devocional vai tocar a vida de vocês, porque é para reconstruir, é para mudar a realidade. Olha essa frase. Deus não tem favoritismo quando se trata de suas promessas e de sua palavra. Ele recebe todo aquele que vem até ele com um coração humilde e obediente. Isso não é válido só para as pessoas que são arrogantes, como ele fala aqui, mas para aqueles cheios de justiça própria, que imaginam saber de tudo. Tantas coisas boas que você pensa. Quantas vezes você achou que ia acontecer tal coisa e não aconteceu? Aí você coloca a culpa no destino, ou as situações da vida em que você controlou ao máximo para aquilo dali não acontecer daquela forma, sabe? Aconselhou aquela pessoa, sabe? Deu seu melhor, investiu tempo, que é algo que realmente não volta, o nosso tempo valioso, naquilo, naquele projeto, naquelas pessoas, naquele contexto, mas nada saiu da forma que você queria. Isso só mostra que o controle nunca esteve nas nossas mãos, mas naquele que nos criou. Então, não estou falando aqui para você nunca mais planejar. Você tem que sim planejar sua vida, suas coisas, mas deixar, sabe, liberto. E Deus está nos mostrando isso. Que nos meios das nossas frustrações, quando a gente já está muito cansado, sabe? Quando aquela situação assim já está nos esgotando ao máximo, a gente não quer mais saber daquilo, ou não, a gente tá tão apegado naquilo que a gente não quer soltar e dizer, ser humilde, sabe? De dizer, já basta essa relação, já basta esse trabalho, sabe? Deus tem algo pra mim, eu tenho fé que tem algo pra mim de diferente, então por que você não vai por essa rota? Você prefere ficar remoendo algo. Da feita que não traz mais paz, você tem que saber largar. Da feita que você está cansado, você precisa deixar os pés de Jesus. Você precisa entregar esse fardo, orando. Senhor, eu entrego. Você decide decidir. Não pense que vai vir um anjo, algo extraordinário, sobrenatural, para te dizer uma coisa que às vezes é óbvia. Deus está nos chamando, cansados, e logo em seguida, obedientes, porque aquele que está cansado e não entrega, além de estar se matando, está sendo desobediente. Porque não é a ordem natural das coisas. Deus não nos chama para carregar um fardo que não nos suporta. Como diz a palavra aqui em 1 Coríntios 10, eu não vou colocar um fardo numa situação que você não sabe lidar. Então, quando você se desesperar numa situação, olha para os lados, o que Deus está me ensinando? Se Deus me colocou essa responsabilidade, eu sou capaz. Ao mesmo tempo que, se você está fazendo uma coisa que desde o princípio você nunca pediu a opinião de Deus para te guiar, então talvez seja a rota errada e está te gerando um cansaço desnecessário. Tem essas duas situações e você precisa ter sabedoria. Quando eu estou falando de sabedoria, você não precisa se desesperar. Você só precisa ficar calmo agora e falar: Deus, eu preciso de ti, me guia. Porque basta uma oração. Ele é onipresente, ele está te ouvindo, ele te vê, ele vê o seu coração, ele vê o que é mais lindo em nós, que não é a afeição, tá? Isso aqui é apenas um detalhe. É aqui dentro, é a nossa alma que a gente não enxerga. Essa é a nossa verdadeira beleza, é onde o que a gente está nutrindo. E posso te dizer que cansaço só faz nutrir coisas muito pesadas para nós, que acabando com, às vezes, coisas que Deus queria construir na nossa vida e Ele não consegue construir porque uma parte de nós, que é responsável pela nossa própria vida, não deixa certas coisas passarem, fluírem ou repaginar algo que Deus já te colocou na mão, mas não é por esse caminho. Filho, eu quero que você vá por outro. E você não está permitindo, você não está deixando. Então, sabe, que nós possamos hoje ter essa imagem, sabe, do deixar. Eu tô falando isso aqui no corpo, porque eu acho que é a principal forma, sabe, da gente ilustrar isso aqui como um deixa.
sabe? Deixe certas coisas, deixe certas ideias passarem. Deixe Deus te dizer. Espere o tempo. Descanse. Principalmente para as pessoas, sabe, que acham que tem que fazer tudo perfeito, tudo em cima da hora, que o seu planejamento são pessoas muito rígidas. Deixa. Eu já fui muito planejadora. E até o dia de hoje é um hábito para mim planejar. Ao mesmo tempo que quando eu sei que eu planejo muito, eu já deixo de escanteio assim. Porque isso vai me prender de uma certa forma que eu não vou conseguir relaxar e curtir as coisas que eu preciso. Aqui perdão, em Tiago 1:5, ele fala o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhes será concedida. Então Deus não está te negando, gente, não está nos negando nada. Ele não está nos punindo também se a gente está passando por uma dor, não é para a gente ficar longe de Deus, mas para a gente ficar mais próximo. Ele está nos chamando. Ei, filha, não passe sozinha. Peça a minha opinião, peça para eu te guiar, deixa eu te mostrar qual é a melhor forma para você falar, para você agir nessa situação. Então, Deus nos chama para ser íntimo, sabe? Para um relacionamento, como se fosse um pai com um filho. Deus nos induz assim como um pai e filho, porque é o relacionamento em que nós temos a questão do respeito, obediência e também intimidade com aquela mesma pessoa. E aí é que a gente confunde, porque se você provavelmente não teve um pai terreno, você não vê Deus com facilidade, porque você não teve, é um vazio que você carrega, provavelmente. Para aquelas pessoas que teve um pai, a forma que essa pessoa te tratou, uma figura de pai, né? Às vezes é um tio, um primo, não sei, um vizinho. É a mesma forma que você vê Deus. É a mesma, nos defeitos, na forma que a pessoa te trata. E Deus não é limitado à forma. Nós somos errantes. As pessoas sempre vão errar com a gente. Então não crie expectativas que só você deve colocar em Deus. Isso é idolatria. Você coloca expectativas tão grandes numa pessoa e aquela pessoa nunca vai cumprir. Ou pode ser que ela possa dar seu melhor, sim, mas vai se tornar um fardo para ela te agradar, porque ela não é perfeita. E Deus nos chama para um relacionamento, porque Ele é o único que não é capaz de nos frustrar. Por muito tempo, eu falava assim, porque eu sou muito assim, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de me chegar. E por muito tempo eu fiquei com a imagem de Deus, que eu falava assim para Deus, em oração: Deus, se eu pudesse te colocar, te reduzir de novo, como o Senhor foi, né, no formato de Jesus, em carne e osso, para eu poder te abraçar e ficar horas abraçada contigo, para poder aliviar essa dor, sabe, esse fardo, essa agonia, porque agora que eu tô aprendendo a lidar com essa situação na minha vida e eu escolhi olhar com coragem para ela, seria muito mais fácil. Mas eu acredito, Senhor, que como sua palavra fala, que o Senhor é onipotente e onisciente. Eu sei que o Senhor está aqui agora, 24 horas, me olhando, me vigiando, fazendo trabalhos por mim, que eu não sei que o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. O Senhor está me livrando de caos, de doenças, de acidentes no meio da rua. Eu sei que o Senhor está me livrando de todo o mal, das formas possíveis. Pai, só te peço que o Senhor continue e que o Senhor sempre possa vir falar comigo no dia a dia, me surpreender, sabe? E eu estou aqui, Pai, para ser filho. Deus nos chama para ser filhos e filhas, e não para ser escravos, sabe? Não para ficar com aquela ideia, sabe, de um Deus pedinte ou de um Deus que não existe. Gente, para onde nós vamos depois daqui? Se não é para a glória. Se Deus quiser, todos aqui estão vindo. Vamos todos para a glória. É lá o nosso lugar, um lugar que nós somos co-criadores junto com o nosso Criador. Essa é a nossa essência, onde o mundo gosta de ficar perturbando com um bando de conceitos, com um bando de besteiras, onde as pessoas gostam de se preencher com tanta besteira mesmo, a palavra besteira, com tanta besteira nesse mundo, em verdadeiramente acessar a essência que nos traz estrutura emocional, mental, paz interior,
Afirmação de identidade, só coisa boa. Eu sei que dói chegar, porque a nossa carne limita. Ela limita por causa do pecado, porque somos corrompidos. Mas Deus não está invisível. Eu acho engraçado que esse tema dá para puxar vários outros temas. Mas eu quero focar aqui no seu cansaço. Que Deus está te chamando. É genuíno o que você está sentindo. Não é coisa da sua cabeça. Não é. Dá para perceber que é físico e carrega um fardo também mental. Deixa isso antes que piore. Deixa isso. Porque Deus não nos chamou para ficar sobrecarregados. Ele chamou sim para a gente ter responsabilidades. E tem coisas que Ele vai nos colocar como Ele colocou. Josué. Depois de Moisés foi Josué. Sede forte e corajoso. Naquele momento, Josué, ele viu aquela situação, ele viu a responsabilidade. Não tinha a mesma experiência que Moisés, mas estava lá. Pronto para fazer. Uma coisa está nessa situação em que Deus nos chama para ser forte e corajoso, porque Ele nos deu a capacidade para ser. Assim como Ele nos deu a capacidade aqui em 1 Coríntios. Se você passar por um problema, se você está com Deus nisso, você colocou Ele não vai te colocar em um problema que você não é capaz. Então consagre sua vida ao Senhor, consagre tudo que você faz. Senhor, eu consagro meu dia a dia, que tudo que eu faça, que eu pense, seja para a tua vontade. E para finalizar, Deus não está zangado com você. Se você errou, Deus não é um Deus punitivo. Ele é bem longânimo, ou seja, ele demora muito para aplicar um castigo, algo assim. E mesmo assim o castigo dele é muito leve. É amoroso, você sente amor, você não sente pressão, você não sente dor. Quando você sente essas coisas, não vem de Deus. Ele não é seu acusador. Ele não está mais do que disposto a ajudar. E você não está sozinha. Você nunca esteve sozinha. Onde você conhecer essas pessoas, onde você se familiarizar nesse mundo, Deus já te conhece na eternidade. Ele foi o primeiro. E vai ser o último, porque quando nós morremos, Deus quiser, vamos para a glória. Amém. E hoje eu quero orar pela sua vida. Pai, eu te louvo por não estar sozinha e nem ser acusada por ti. Obrigada por me receberes em tua presença curativa. À medida que eu for curada, compartilharei minha jornada, a fim de que outros sejam encorajados também. Pai, nos capacita mais e mais. Nos capacita, Senhor, para as coisas que vão vir na nossa vida e que a nossa vida não fique estagnada pelo cansaço, pelas culpas, pelos erros, porque o inimigo adora ficar dizendo que nós erramos. Tem coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás e a gente fica remoendo se a gente tivesse feito dessa forma. Não, tinha que ser assim, porque era a nossa forma de maturidade que a gente tinha naquela época. Agora nós temos diferente, passamos pelos erros para nós crescermos em Ti, espiritualmente, emocionalmente, como seres humanos como somos, e não para ficarmos estagnados na culpa, no ódio, na amargura, na raiva, mas o Senhor nos chama a ser como o Senhor, crescendo, evoluindo, podendo criar coisas novas, amizade nova, acessar novos lugares, sabe? Tudo novo. O Senhor é como é um rio. É o nosso relacionamento. Eu desejo para cada um de nós que possamos ser um rio de águas vivas dentro de nós. Sabe? As bênçãos vêm e a gente também espalha essa unção para outras pessoas, porque nunca fica conosco. Pai, abençoa o final de semana dessa pessoa que está ouvindo. Que essa semana assim, possa ser uma semana de virada para eles. Que eles possam ser mais sensíveis a poder te ver. E que tudo aconteça por tua glória, Pai, na vida dessas pessoas. Amém? E por fim, eu sou forte, porque não estou sozinha. Meu Senhor, meu Redentor, não meu acusador. Fica com isso no seu coração, irmãos. Beijão, até o próximo devocional do outro dia de domingo.